Olá, tudo bem? Aqui é o Lauro e há alguns dias atrás no meu site, pode acessar aqui embaixo, eu publiquei 10 dicas para ser um programador de sucesso, tá? O que acontece? Lá no segundo texto, dividido em duas partes, eu acabei colocando uma dica bônus que eu só mandarei por e-mail, então tá aqui a dica. Legal. Então esse vídeo se chama Como Assumir Riscos, tá? Uma coisa fundamental que eu entendo para quem está iniciando a carreira de desenvolvimento de software é a capacidade de assumir riscos nos momentos corretos. Bom, o que significa, Laura, afinal de contas, pegar e assumir riscos, né? Meu Deus, eu tenho pouca experiência, eu não sei assumir riscos, eu sou muito novo e tudo mais. Legal. Eu vou te contar uma história lá do início da minha carreira, tá? Lá do início, depois que eu tinha, sei lá, 1 ano de trabalho com Java, não muito mais do que isso, então eu tinha uma experiência razoável, era um programador, ali passando para pleno, tinha uma certa experiência, mas também era muito recente, eu tinha pouca bagagem ainda de vivência, além daquela tecnologia que eu trabalhava em si. Legal, o que aconteceu? Nessa empresa onde eu trabalhava, tinha em torno de 25 programadores, tá? Então era uma empresa relativamente grande, 25 programadores não é grande, uma empresa média, mas já tem uma série de burocracia, tem regras, tem equipes bem definidas, tem papéis, tem analista, tem gerente de projeto, tem DBA, tem programador sênior, júnior e assim por diante, tá? Então eu estava ali no meio de campo, fazendo meu trabalho do dia a dia, e o que acontecia? Nessa empresa a gente desenvolveu um ERP, tá? Um ERP é um sistema de gestão empresarial, de forma bem resumida. Esse ERP, ele era feito com uma tecnologia de 2002, 2001, chamada Struts. Struts é um framework web, já relativamente seria bondade, tá? Bem defasado, bem antigo, só que como começou o sistema naquela época a ser feito com isso, acabou que continuou sendo utilizado por um bom tempo, tá? E durante esse tempo de evolução do produto, existiam basicamente duas versões do framework que era utilizado, então das bibliotecas e tudo mais. Tinha a versão 1, que era bem produtiva, bem antiga, só que existiam módulos ainda feitos naquela versão, e existia a versão 2, que era muito melhor, muito mais produtiva, muito mais bacana de trabalhar, me deixava muito mais feliz, e a maioria dos programadores também. Então, quando tinha que fazer alguma coisa no módulo antigo, era uma tristeza, né? Ter que trabalhar com tecnologia ruim, defasada, ninguém gosta de trabalhar com coisa antiga, mesmo que seja necessário volta e meia, mas duvido alguém que realmente goste, tá? Bom, então o que acontecia? Eu tinha um pacote de tarefas de em torno de uma semana de trabalho, tá? Essas 40 horas aí, mais ou menos, que eu tinha que trabalhar, eu entendia que dava para fazer aquelas coisas no Framework 1, na versão ruim, na versão velha e improdutiva. Agora, eu sabia que eu levaria de 1 a 2 dias se eu pudesse fazer na versão 2. Então, existia aí 3 dias mais ou menos que eu calculava mais ou menos de folga entre um framework e o outro, se eu pudesse usar um framework melhor do que um framework ruim, tá? Então, qual foi a minha decisão? Segunda-feira de manhã pensei com bastante carinho e decidi, bom, eu vou integrar essas duas coisas. Eu vou pegar o Framework 2 e o Framework 1 e vou criar uma versão intermediária onde eu posso utilizar os benefícios do Framework 2 em um módulo feito com o Framework 1. Bom, passou segunda, eu estava trabalhando, terça eu estava trabalhando, quarta eu estava trabalhando, quinta-feira de meio-dia mais ou menos relativamente eu consegui terminar a integração, e aí eu corri para fazer os cadastros e eu dei conta até sexta-feira de fazer tudo direitinho, tá? E eu não precisei fazer hora extra e não... E, felizmente pude dormir direitinho de noite, tá? Que então eu quero dizer com esse meu case? Então, o que aconteceu? Eu precisei avaliar uma situação que era arriscada e desconfortável para mim, mas da mesma forma eu entendia que se eu pudesse fazer aquilo eu me beneficiaria de uma coisa e toda a minha equipe em volta, todas as pessoas que trabalhavam comigo iam se beneficiar. E mais do que isso, elas iam perceber que eu tinha um valor, tá? Então eu estava conquistando meu espaço, eu assumi um risco, dei conta do recado, as pessoas viram, ele realmente, o cara é bacana, o cara é bom, então ele tem alguma coisa aí para agregar que vale a pena. Enfim, você tem que mostrar o que você vê, tá? Isso é uma verdade, não tem que ter vergonha de mostrar o que tu sabe fazer. Então faz e mostra, não precisa ficar se escondendo. Vende teu peixe, vende direito, não precisa ser arrogante, não seja babaca, mas mostre o que você sabe fazer. Isso é muito importante e mais, resolva o problema. Agora, imagina se eu tivesse errado.
Se eu tivesse errado nesse momento, o que aconteceu? Provavelmente eu ia ter que trabalhar de madrugada, sábado, enfim, final de semana inteiro, deixar de dormir e ia causar um desconforto na minha equipe, mas eu resolvi assumir esse risco, tá? Fazendo uma analogia bem simples, existem aplicações financeiras que dão mais dinheiro do que outras, né? Então a poupança rende um pouquinho, o CDB rende um pouquinho mais, dependendo, daí tem outras aplicações que rendem mais. Mas qual é a diferença, no final das contas, de uma para outra? É basicamente o grau de risco, tá? Então existe uma coisa muito clara no mundo financeiro que é retorno atrelado a risco. Sempre é dessa forma, tá? E isso é para a vida. Então tudo que for mais arriscado, normalmente tem um retorno maior. Se for mais arriscado e não der um retorno maior, não vale a pena, então, tá? Então, via de regra, percebe que o retorno é maior, normalmente aquilo lá gera um pouco mais de risco, um pouco mais de desconforto. Então você tem que ver um momento correto de assumir esses riscos e dar esse peitaço. Naquele momento eu achei que era o momento certo, deu certo, que bom, trabalhei bastante aí e consegui colher os frutos depois. E minha carreira foi uma série de riscos que eu fui assumindo, matei no peito. Algumas vezes eu não consegui dar conta do recado do jeito que eu precisava, mas eu consegui contornar a situação. Mas o que eu quero dizer aqui agora, tá? É importante esse tipo de posicionamento. Se você quer crescer, quer que as pessoas vejam que você é bom em algo, não fique fazendo só o feijão com arroz, tá? Tem que dar uma apimentada, tem que assumir um risco aqui, outro ali. Então, não deixe que os outros definam tudo para você, mas entenda que eventualmente se você assumir um risco e não der conta do recado pode ser bastante ruim, então tente tangibilizar e tente garantir. Não espere sempre a aprovação do seu gerente para dizer, não, vai lá Lauro, pode fazer usando essas daí que tu está me falando, porque ele não vai entender necessariamente, ele está preocupado com outras coisas, está preocupado com o resto da equipe, está preocupado se for o teu diretor em no faturamento da empresa, em vender mais, ele não quer se preocupar com aquela teu pacote de tarefas. Então se você acha e entende, falou com o teu colega, falou com alguém mais experiente, eu acho que dá, não dá, assume o risco, tá? Só cura para não ser egoísta e não fazer as coisas somente para alimentar o teu ego. Pense em fazer uma coisa bacana, tá? Esse barulho aí que estão me chamando para uma reunião, então eu peço desculpas. Tô correndo aí, tem um cliente me esperando, tá? Quis gravar esse vídeo rapidinho e tô indo lá. Acesse meu blog, dá uma olhadinha ali, tem várias dicas para carreira. Então eu vou te ajudar, tá? Se você tiver interesse, e te mostrar outras dicas como essa. Se gostou, vai lá, compartilha no Facebook. Pode mandar esse vídeo aí para os teus amigos, não tem problema. Quero que mais pessoas entendam isso e mostrar que dá para ter uma carreira bem bacana. Não precisa ser aquele programador ali que fica sofrendo, parando de dormir, deixando o final de semana, a família em casa, final de semana ficar sempre na frente do computador. E dá para crescer e dá para ter uma vida bacana. E eu já passei por isso, hoje eu tenho uma empresa, eu sei como fazer, tá? Passei por todos os estágios, desde programador, estagiário, programador júnior, pleno, sênior, arquiteto. Hoje eu tenho uma empresa e tem uma equipe grande comigo também trabalhando. E, enfim, eu posso te dar essas dicas aí de como que eu sei quais são as atitudes, digamos assim, de programadores que eu entendo que são positivas, tá? Tô indo lá então para minha reunião. Um abraço, até a próxima vez. Fica de olho lá. Se não assinou ainda meu blog, assina. Que sempre tá partindo algumas coisas bacanas lá. Deixa teu e-mail porque é a forma mais prática da gente se comunicar, tá? Um abraço e até a próxima dica. Valeu!